este livro do profeta Abacuque em 3 capítulos. Eu vou ler algumas. No capítulo 1, no verso 1 ao 4, a minha versão está escrita assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifeste. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Glória a Deus. No capítulo 2, começa assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. No capítulo 3, o profeta Abacuque lê, ele ora, ele clama, ele pede, ele reconhece, e ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. No capítulo 3 ainda, no verso 17, ele diz: ainda que a figueira não floresça, aleluia, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas, aleluia, sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado ou vaca. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. E você diz: glória a Deus. Poder sentar em nome de Jesus, porque Deus é bom e eu louvo a Deus, porque Ele é maravilhoso, nosso Deus. Amém? Eu quero dar um título para esta
palavra para esta pregação, que é: na alegria ou na dor, eu louvarei o Senhor. Eu quero repetir: na alegria ou na dor, eu louvarei o Senhor. Amém? Glória seja dada a Deus. Amados, o Senhor é maravilhoso. Amado, quando nós lemos esta palavra acerca deste profeta Abacuque, nós vamos ver que este profeta, ele profetizou no reinado do rei Jeoaquim, que era um rei ímpio, cruel, um homem que não queria Deus. E este ímpio, este rei que governava, ele colocou a nação no caminho da destruição. Foi isso que este rei fez. Por ele ser mau. Mas este homem estava ali porque Deus quis que ele estivesse. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus é Deus e é poderoso, nada foge do controle de Deus. E este profeta, ele ministrou durante os últimos dias da nação de Judá, que estava para sofrer agravo de Deus, pela sua desobediência, pelo seu distanciamento de Deus, pelos seus pecados, e que o povo precisava era se arrepender dos seus pecados e voltar para adorar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e também da terra. E este profeta, apesar dele chamar várias vezes, repetidamente, o povo para o arrependimento e também a nação para o arrependimento, o povo teimava e não queria abandonar os seus pecados. Eles teimavam, eles queriam continuar nos seus maus caminhos. Então este povo de dura cerviz queria viver a vida de acordo com o que ele achava que tinha que viver. E não perguntava se era o que Deus queria para a sua vida. E não é diferente nos dias de hoje. As pessoas querem viver a sua vida e querem curtir a vida e achar que está tudo bem, vou viver a minha vida. E se limita só neste campo de visão desta vida tão passageira, tão curta. Quando eu lembro, quando eu era garoto, já passou, acabou, eu já estou com 50 e alguns anos. Aleluia, glória a Deus. 50 e alguns, glória a Deus por isso. Mas o tempo passa rápido, porque a vida, tudo é vaidade. E as pessoas hoje querem viver a sua vida. É a curtição. E nesse frenesi de se curtir a vida, esquece do autor da vida e a verdadeira vida, que é a vida eterna em Cristo Jesus, que sem Ele não há salvação. Só em Cristo há a salvação da alma. Aleluia! Esse Deus é maravilhoso. Então a gente vê, irmãos, que Abacuque, ele lutando com a sua fé, ele guerreia,
porque ele estava vendo os homens violando, defraudando, de modo tão escancarado, de uma forma flagrante. Não é diferente do dia de hoje, não, irmão. As coisas estão aí, irmão. A gente vê e se assusta com o que estamos assistindo. A lei sendo invertida, a justiça sendo comprada, manietada, presa por correntes espirituais da maldade, porque tudo que fazem é maldade. Mas Deus está no controle de todas as coisas, e Ele é o nosso Deus. Ele é o meu descanso e o teu descanso, porque Ele é Deus. Aleluia! E Ele está ali lutando, porque Ele está vendo que eles estavam distorcendo a lei de Deus. E além de distorcer a lei de Deus, eles estavam fazendo com que a justiça em todos os seus níveis estava sendo distorcida, usada para fazer o bem comum que eles entendiam que era, impondo às pessoas para fazer aquilo que não era agradável ao Deus Criador dos céus e da terra. E o pior é que eles faziam isso sem nenhum temor da intervenção de Deus na vida deles. Você lembra alguma coisa? Quando eu li isso aqui, eu digo, meu Deus. Você está vivendo, irmão, eu estou vivendo, nós estamos vivendo o momento dos fins. As coisas estão acontecendo e numa velocidade jamais vista. Em tempo tão recorde que é complicado até explicar isso, porque não tem como digerir o que nós estamos assistindo. Só na nossa nação? Não, o mundo todo está num frenesi da loucura por se distanciarem de Deus. Os homens com as suas ganâncias, porque eles querem ter, eles querem possuir, eles querem galgar, eles querem pisar, não importa o que aconteça, eles querem é subir. Se tiver de pisar em alguém, eles pisam em cima. Eles usam as pessoas, seres humanos, como os degraus para subir para a sua vaidade, para conquistar aquilo que eles acham que é isso que tem valor. Mas o nosso valor se chama Jesus Cristo, o autor da vida. Aleluia! Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso Deus. A minha riqueza maior é saber que Jesus vive e reina e que vai vir buscar a sua igreja. A maior riqueza do homem e da mulher de Deus é ter o Espírito Santo dentro de nós, cheio da palavra de Deus. Sabe, fazendo com que a palavra transborde em nós. Através da minha e da sua vida, sejamos canal de bênção, aonde quer que nós tenhamos que ir. No colégio, jovem, faça a sua parte. Estava falando com um jovem hoje, não se deixe levar por eles. O que está em você é maior do que o que está no mundo. Influencie. Se não gostam de estudar, faça você a sua parte. Se destaque, porque você é servo de Deus. Estude, busque, lute, porque o Senhor se agrada disso. A palavra de Deus diz, em Provérbios 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, até quando ficarás tu dormindo? O Senhor não gosta de pessoas preguiçosas.
Tem que lutar. A vida é uma luta. E além de lutar a vida que nós temos que lutar, nós temos que guerrear a maior luta, que é a espiritual com Cristo. Não podemos deixar uma e esquecer a outra. É a vida, o Senhor está vendo. Você labuta, você luta, você guerreia, você vai, você faz. Você é uma pessoa que é servo do Altíssimo. Você é um filho, aquele filho que é filho de Deus. Então você é um bom filho, é respeitador, é um filho que é obediente, é um marido que dá carinho, amor, afeto, dá tudo que é necessário à sua esposa. Porque você está fazendo para você ou para ela? Não, tudo que eu faço ou que você faz, seja o que for, é para Deus. Para Deus. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Então Abacuque, ele se viu frente a frente com aquilo que é provavelmente, aleluia, um dos mais difíceis problemas espirituais que afligem os crentes. Ele estava vivendo uma situação onde ele via as coisas acontecendo e você está no meio de uma situação. Como conviver com isso? Como eu tenho que me dar com isso? Como eu tenho que suportar isso? É buscando mais de Deus, é fortalecendo mais no Senhor, é buscando mais a presença do Senhor, é para buscar o Senhor na sua intimidade, na sua busca com o Senhor, pelas madrugadas, buscando, pedindo, clamando, aprendendo e dizendo: Senhor, enche-me do teu Espírito Santo, para que eu venha suportar, porque isto é uma situação que todos nós passamos. O mundo aí fora não está fácil. Quem não tem vizinhos, quem não tem vidas, você quer viver uma vida, mas é muito, porque isso é a coisa. Tudo que representava a vida para este profeta, tudo estava prestes a desmoronar. Tudo que ele via como algo de Deus estava ali acontecendo, e ele estava vendo as coisas acontecendo. Nada parecia seguro para ele. O futuro não parecia apenas desanimador para ele. É o que nós estamos vivendo hoje. Você está aí, irmão, tem muita gente, sabe, está desesperada com o futuro. O futuro pertence a Deus, o amanhã é de Deus. Viva o hoje, adorando, glorificando a Ele, porque Ele te fortalece. O que virá, que venha. Se tiver de acontecer, aconteça. Mas que nós não vamos perder é a fé em Cristo Jesus. Ele via que o futuro não parecia apenas desanimador, mas também era algo aterrorizante para o que estava acontecendo, o que estava por vir. Aleluia. E o pior, irmão, de tudo é que era que Deus aparentemente, naquele contexto, não estava fazendo nada com relação àquilo que estava acontecendo, com tudo. E nós, quando lemos, a gente quase ouve Abacuque dizendo: por que isso? Ele não disse, mas quase nós ouvimos ele dizer: quando peço ajuda ao Senhor, as coisas vão de mal a pior. Quantas vezes, irmão, a gente num momento de situações, a gente entra nessas conjecturar isso. Por que isso? Quando eu faço, acontece isso. Faço isso e acontece de outra forma. Eu queria isso, mas foi de outro jeito. O que eu tanto pedi. Então a gente tem que ser vigilante para que nós não venhamos a fazer esses questionamentos, porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas, e Ele está no alto, Ele está guardando, Ele está protegendo, Ele está cuidando dos seus. Às vezes dá vontade
Aleluia! Ele diz: será que Deus não se importa comigo? Quase nós ouvimos ele dizer isso. Ou será que ele não é forte o suficiente para me ajudar? Quantas pessoas estão falando de Deus em situações que está acontecendo no nosso país? Quantas pessoas estão falando coisas que nem deviam abrir a boca para falar? Não devia questionar ou falar algo. E colocando Deus em situações, eu já vi coisas absurdas. Porque são pessoas que não entendem que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Eu não tenho que ficar atemorizado ou com medo, eu só tenho é que buscar mais de Deus, para me encher do Espírito Santo de Deus, para suportar os dias maus. Porque quando você se enche do Espírito Santo de Deus, você mesmo sendo tal como Estevão foi apedrejado, ele não olhou para as pedras, ele não questionou quem jogou pedra nele, mas ele olhou foi para os céus, ele olhou foi para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. A gente tem que se encher do Espírito Santo nesse tempo, irmão, porque o tempo são maus. As leis, justiça deturpada. A lei que é de Deus, a palavra, eles estão querendo mudar a lei de Deus. Estão querendo fazer coisas absurdas. Mas o meu Deus, o nosso Deus, está no controle de todas as coisas. Faça o que quiser que tenha que fazer, mas o meu Deus, o nosso Deus, está no controle de todas as coisas. E quem está em Cristo tem é que buscar mais de Deus e se encher do Espírito Santo de Deus para suportar os dias maus. E quando nós olhamos a resposta de Deus foi positiva? Sim, foi positiva para o profeta. A resposta de Deus para mim, para você, meu amado, é resposta positiva de Deus. Descansa no Senhor. Busca mais de mim. Busca mais a minha palavra. Busca mais porque eu sou teu Deus. Eu te guardo, eu te protejo, eu te livro. Eu sou Deus, é Deus. Deus é Deus de todo o poder, está na mão do Senhor. O homem quer viver a vida, uma vida passageira, nós fazemos menção do nome do Senhor Jesus, o nosso Jesus ressurreto, que é o único que pode dar salvação eterna. Eterna. Os homens que querem viver a sua vida achando que está bom, ele vive uma vida passageira, não quer buscar Deus, mas nós buscamos do Senhor. Deus mostra que ele se importa com Abacuque, sim, aleluia. E ele mostra que ele é suficientemente forte para fazer o necessário para assegurar que Abacuque e o seu povo não apenas sobrevivam, mas também prosperem em meio a uma situação dificílima. Quando fala em prospera, irmão, as pessoas, os que não têm noção do que é a prosperidade de Deus, na questão espiritual, de você crescer espiritualmente, de você ter algo que o que Deus te dá, você é satisfeito com o que Deus te deu, e é feliz com o que Deus
te dá. O homem sem Deus, por mais que conquiste, ele nunca é satisfeito com o que tem. Mas aquele que tem o Senhor e se alegra no Senhor, o Salvador, ele é feliz com o que ele tem, porque foi Deus que deu, e se Deus deu, é coisa boa, e eu me alegro no Deus que eu sirvo. Aleluia! Glória seja dada a Deus. Abacuque 3,19, nós lemos a mensagem profética do profeta Abacuque, embora muitas vezes pareça que em alguns momentos que Deus esteja inerte da violência crescente, parece, nós lemos, capítulo 1, verso 2 e 4, o Senhor está no controle de todas as coisas, e Ele controla os eventos num âmbito muito maior. Olha que coisa, Deus controla as coisas num âmbito muito maior que o profeta, ou qualquer pessoa, ou qualquer profeta que já existiu, poderia ou possa imaginar. O profeta está aqui, usado por Deus, mas ele tem que entender que ele é apenas profeta, um homem limitado e necessitado de Deus, e ele sabe que Deus está nas alturas, e que é Ele que sabe todas as coisas, e as coisas que acontecem aqui, você se agarra mais em Deus. Não importa o que aconteça, eu sei que meu Deus vive, eu sei que Ele está no controle, e eu sei que Ele sabe todas as coisas, e Ele sabe o que é melhor para mim, porque Ele é o meu Deus. Aleluia! Glória seja dada a Deus. Aleluia. Porque o Senhor sabe, visando com isso assegurar que os seus eventos no âmbito muito maior que o profeta, visando com isso assegurar que os seus planos para determinadas situações e para o povo sejam cumpridos. Ele mostra isso em Abacuque capítulo 1, verso 5. Porém, Abacuque entendeu que apesar de todas as coisas que estavam acontecendo, ele precisava continuar vivendo enquanto os fatos não ocorrem. Ou seja, ele estava numa situação onde ele é profeta. Ele estava ali no meio de uma situação absurda. Assim como eu e você. Nós vivemos, queremos estar na igreja, queremos louvar a Deus, queremos ler Bíblia, queremos estar junto com o irmão, queremos estar sempre ali fazendo a vontade do Pai, mas nós temos a nossa vida, e quando nós vivemos a nossa vida, nós temos que nos deparar com as coisas que estão aí fora. São pessoas bem longe de Deus, pessoas que estão totalmente contrárias a Deus, e o que nós temos que fazer? Continuar vivendo, continuar mostrando que somos de Cristo. Não importa o que aconteça, nós temos que continuar andando, caminhando no caminho que é Cristo, para fazer o quê? A vontade do Senhor na nossa vida, através da minha e da sua vida, cumprindo a palavra de Deus. Embora a situação seja difícil, ele entendeu que precisava viver um período agonizante, longo, entre a promessa de Deus e o seu cumprimento. Ou seja, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, é do jeito de Deus. Às vezes as coisas não acontecem na minha e na sua vida, mas você é servo de Deus, você é uma serva do Senhor. Apenas descansa no Senhor, continua andando, continua pregando, continua lendo, continua orando, continua glorificando, continua adorando ao Deus da tua salvação, que se chama Jesus Cristo, e descansa teu coração e fica feliz, porque Jesus está contigo. Aleluia! Glória seja dada a Deus. Aleluia! E esta é uma grande questão que assombra as mentes dos profetas de Deus. Não só deles naquele tempo, mas também de todos aqueles que creem na palavra profética de Deus. Há momentos que a gente fica
Até quando? Até quando certas situações na minha e na sua vida? Até quando? Mas você tem que entender que você foi chamado para continuar a pregoar a palavra e andar fazendo a vontade de Deus, em meio a uma geração corrompida, em meio a uma situação complicada, em meio a tudo que você está vendo que é agonizante, mas você sabe que o teu Redentor vive e que Ele é a tua salvação, Ele é a tua rocha, Ele é o teu tudo, Ele é a nossa força, Ele é o nosso Deus. Aleluia. E nós vemos aqui, irmão, tal como Jó, ele viveu, passou, ele enfrentou situações absurdas na pele. Ele não escreveu sobre alguém, ele não falou, não foi falado de alguém, foi falado, ele viveu aquilo. Assim como Jó, Abacuque não foi alheio à situação, não, ele viveu, ele passou, ele sofreu, ele teve situações absurdas, ele estava passando por momentos difíceis. Imagine vendo toda a nação, todo um povo, ele sabia que o povo estava se distanciando de Deus. Então, amado, ele viveu, ele passou, ele sentiu na pele. E sabe o que isso nos ensina? O que isso mostra para mim e para você? É que você e eu somos um corpo de Cristo. Cada um tem o seu jeito, a sua maneira, passa por situações difíceis. Muitas vezes você está passando pelo vale até da sombra e da morte, você está passando por uma dificuldade horrível, mas você está fortalecida no Senhor, buscando do Senhor, orando mais, chorando, buscando. Aí o Senhor te tira dessa situação. Aí você vem para o meio da onde? Da igreja, vem para o corpo, porque um precisa do outro. É o teu experimento, é o que tu passou, é a tua experiência com Deus que vai fortalecer o outro irmão que precisa. Às vezes o irmão está passando, mas ele não está suportando, mas você teve essa experiência. Aí então você começa a falar para ele: olha, eu também passei desta forma, eu sofri isso também, faz assim, busca assim, porque o Senhor, Ele me ajudou, Ele me levantou, e Ele vai te levantar, Ele vai te fazer sair dessa, porque o Deus que nós servimos é um Deus grande. Aleluia! É igreja. Não adianta, irmão, tem muito dizendo, a igreja sou eu, aí vai embora. Não adianta. A igreja é um corpo. O pé sem o corpo não é corpo, é um pé. Está lá fora o pé. Pé é corpo? Não. O pé tem que estar no corpo. A mão, fora do corpo é mão, a mão vai ficar lá fora. Eu sou o corpo de Cristo, eu sou a igreja de Cristo. Não é. É só uma mão que está lá fora. E se a mão fica fora do corpo, apodrece. O pé também, ou qualquer outro órgão, é assim, porque a igreja tem que estar unida, forte, juntas, agarrada uma à outra, fazendo com que a palavra de Deus nos fortaleça nesses momentos tão difíceis, os quais está se avizinhando. Agarra-se mais, bem para cá, olha, eu também passei isso, não desanima, vem, porque eu também passei, eu vivi isso, e eu estou falando para você, Jesus foi o meu grande ajudador, e Ele me restaurou, e eu estou aqui para te dizer, amado irmão e irmã, o Senhor há de te levantar, um ajudando o outro. Isso é a igreja, junto. Abacuque passou, ele não foi alheio, escreveu o que ele estava dentro. Ele não apenas falou de um problema absurdo, mas ele viveu o problema, ele viveu a situação,
Então, por esse fato de Abacuque ter experimentado as coisas sobre as quais ele escreveu, nós podemos estar seguros de que ele estava certo ao dizer que a ação de Deus em favor dos crentes certamente virá e não tardará. E nós lemos Abacuque 2, versículo 3, não tardará, porque o Senhor não tardará, Ele é Deus. Aleluia. Em 2 Pedro capítulo 3, olha o que está escrito. Aleluia. Capítulo 3, verso 8. A palavra de Deus diz: glória seja dada a Deus. A palavra de Deus diz: mas amados, não ignoreis uma coisa, aleluia, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aleluia. O Senhor não retarda a seu socorro, Ele não retarda a sua promessa, é no tempo de Deus. O Senhor está conosco, o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é aquele que suporta, sabe, já suportou uma cruz pesadíssima, Ele levou por amor de nós, Ele já suportou tudo, Ele já venceu, Ele venceu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso tudo, e Ele está entre nós, Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que há de vir sobre as nuvens. Aleluia. E ele diz: e que o justo viverá pela sua fé. Aleluia. Aleluia seja dada. Aleluia seja dada ao Senhor. Glória seja dada a Deus. Quando nós lemos isso, irmãos, o justo viverá pela sua fé. A fé em Cristo Jesus. É a fé em Cristo Jesus. Porque Ele é o autor e consumador da fé. A fé tem que estar em Cristo, porque Ele é a nossa salvação, Ele é a salvação. Abacuque viu a salvação, ele viu, ele pediu ao Senhor, a sua oração, ele fala, ele aponta, ele mostra, é para Cristo, é para o Senhor, e nós servimos a um Deus que é Deus vivo, e que venceu, e que está à destra do Pai Todo-Poderoso, e Ele é o nosso grande Deus, o nosso ajudador. Em Romanos 1,17, mas o justo viverá da fé. Em Gálatas 3,11, porque o justo viverá da fé. Em Hebreus capítulo 10, verso 38, mas o justo viverá da fé, é da fé em Cristo. É nós que estamos aqui, meu amado, nesse tempo difíceis que nós estamos passando. O Brasil está numa situação complicada, é verdade. A situação está só no Brasil, não é no mundo inteiro. Meu amado, há momentos que nós temos que entender que haverá perseguições, que haverá situações, que haverá, irmão, estreitamento. Aquele que está firmado na rocha, os ventos, a tempestade, o que há de vir, não vai derrubar aquele que está em Cristo Jesus. Ele é a rocha, e nós estamos na rocha, que é Cristo, o nosso Salvador Jesus. Aleluia! Glória a Deus! É nele, Pai. É nele, Pai. Aleluia! E este profeta, irmão, ele começa orando: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Quanto nós estamos aqui, meu amado, passando situações, estamos vendo e vivendo e ouvindo situações, irmãos, busca mais do Senhor. Ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor,
no decorrer dos anos. O que ele pediu é para ter um avivamento, aviva mais. Amado, o que nós temos que pedir ao Senhor, aviva, Senhor, a minha alma. Enche, Senhor, a minha alma. Senhor, enche-me com teu Espírito Santo, aviva, Senhor, para que eu venha fazer o que? A minha vontade, a tua obra, Pai. É a tua obra, Pai. Qual é a obra que o Senhor quer que nós façamos? Pregue o Evangelho a toda criatura, fale do amor de Jesus, pregue a palavra, não se cale. Se vierem falar alguma coisa, você diz: eu sei que o meu Redentor vive e que Ele virá buscar a sua igreja. Continue na sua fé, buscando mais do Senhor, orando mais e pedindo: Senhor, aviva a minha alma, ó Deus. Aviva, Senhor, a tua igreja. Aviva, Deus, os jovens. Aviva, Senhor Deus, os anciões. Aviva a tua igreja, Pai. Aviva, Senhor Deus, a cada um com teu Espírito Santo, para que, Senhor Deus, milagres venham, Senhor Deus, acontecer, sabe, no movimento que o mundo não entende, porque é o Senhor que faz tudo em nós, é o Senhor que é o Deus da vida, é o Deus que tudo pode, e nós temos que buscar mais do Senhor para suportar em amor. Não importa o que aconteça, você tem que amar. É difícil? Sim, é difícil para mim e para você, mas o Senhor é que nos capacita a amar, a perdoar, a abrir sorriso, perdoar, sabe, se desfazer de muitas coisas que é do nosso eu, da minha vontade, da tua vontade, das coisas que nos entristecem, não com os homens, mas diante de Deus. Eu não estou aí, irmão, para agradar ao homem, eu quero agradar a Deus, pedir a Deus força para que Ele venha avivar a sua igreja, e aviva-nos, Senhor, no meio, no caminho, nesta obra, porque nós precisamos ser avivados pelo Espírito Santo de Deus nesse tempo. Aleluia, aleluia. E quando ele lê, que nós lemos: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Há situações, irmãos, que a gente tem que entender: se tiver de acontecer, vai acontecer. Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem um plano da salvação, eu não sei. O plano é de Deus, a salvação vem de Deus. Como Ele vai fazer? Do jeito dele. Eu só tenho que me colocar na posição de servo e dizer: Deus, me ajuda a fazer não a minha vontade, mas a tua, Pai, de pregar a tua palavra, amar mais, Pai, perdoar mais, abrir mais o coração, Senhor Deus, para as coisas que te agradam, não ao dos homens, porque o Senhor é o meu Deus, é a minha fortaleza, porque o Senhor é aquele que pode me sustentar até no deserto. O Senhor pode fazer coisas, Senhor Deus, que o homem não pode, ninguém pode. O Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu posso pedir, ou pensar, ou conjecturar. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor é o meu Deus. Aleluia. E que os campos não produzam mais mantimento, vai passar fome, irmão, olha a situação difícil. E as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Imagine a sustentabilidade de um povo, situações. Mas ele não está nem aí, ele está orando, ele está dizendo: e nos currais não haja vaca, o gado acabou. Aí ele vem no 18, ele diz: todavia, meu amado, que em mim você tenha isso, todavia, Senhor, eu me alegro no Senhor. Há um momento de tristeza, amado, minha irmã, meu irmão, eu me alegro no Senhor. A minha alegria tem que estar no Senhor. As situações vão apertar, vai ser difícil, mas a minha alegria está no Senhor. A minha alegria vem do Senhor.
e eu exulto no Deus da minha salvação. Exultar é se alegrar, é, sabe, dizer assim: olha, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que morreu e ressuscitou, e foi preparar lugar para nos levar para morar com Ele. É nele que eu me alegro. Eu não me alegro no governo, não. Eu não me alegro na justiça humana, não. Eu não me alegro nas riquezas que o mundo pode dar, não. Eu não me alegro num país que pode ser o melhor do mundo, não. A minha alegria está no Senhor. E exulto no Deus da minha salvação, da minha alma. É a Ele que eu dou honra, glória e louvor. A Ele toda a glória seja dada, ao Jesus o Nazareno. Aleluia. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Você está entendendo isso? Qual é a tua fortaleza? É o teu carro, o teu emprego? É um presidente? É um ministro? É os governantes? A minha fortaleza se chama Deus Todo-Poderoso. Ele é a minha fortaleza. Aleluia! É nele que eu me refugio. É nele que tem o esconderijo do Altíssimo. Aonde a vaidade, a soberba, o engano, a mentira, tudo que não presta, não me achará, porque eu estou escondido nos braços do Pai. E exulto no Deus da minha salvação. Aí nós vamos ver lá em Lucas capítulo 1, no verso 46 e 17 e 47. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aleluia. Maria disse isso. Eu me alegro em Deus, a minha alma engrandece. Sabe o que nós temos que fazer? É engrandecer o Senhor em todas as situações. Há perseguição, há situações, estão fechando o cerco. Eu não quero ver o fulano, nem Beltrano, nem autoridade, nem ouro que carrega, nem espada, nem arma. Eu não me alegro em você, eu me alegro no Deus da minha salvação. Eu exulto nele, eu clamo a Ele, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, que é o meu Salvador. Aleluia! Glória seja dada a Deus. Esses homens viviam a sua vida. E quando nós abrimos no capítulo 2, nós vamos ver os 5 ais da Bíblia. Os 5 ais. Ai. O que mais temos visto hoje são pessoas querendo esse ai. Ai daquele que acumula o que não é seu. A corrupção. Pessoas bilionárias. Fazendas, gados, carro, ilha. Tanto poder, tanta coisa. Querendo toda a riqueza. Ai daquele que acumula o que não é seu, porque não é dele. No roubo. E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Ladrão. Estamos vivendo momentos desses. As pessoas só pensam em dinheiro. Só pensam em ter. Só pensam em conquistar. Só pensam em conquistar e ajuntar mais. Para mostrar. Nós estamos vivendo um momento, irmão, tão difíceis, aonde tudo é ostentação. Pessoas que ficam batendo, tirando selfie, não sei o que, mostrando, viajando, e as pessoas vendo isso. Não, amado, pare de ver essas coisas. Veja, é a palavra. Veja,
é a palavra do Senhor. Busque mais de Deus, porque muitas vezes as pessoas começam a ver as coisas e o inimigo toca e você se entristece. Daqui a pouco a tua vida, tu não está nem dando mais glória a Deus, porque tu não está mais vivendo a tua vida, tu vive a vida dos outros, tu começa a viver o que não é para viver. Eu tenho que viver a vida que o Senhor quer que eu viva, e viver como? Dando glória, louvores, adorando ao Deus da minha salvação. Aleluia. Versículo 9, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Quantas pessoas estão fazendo isso? Quantas? Leva para dentro de casa, adorna tudo, e bota, e enche, para mostrar que tem os outros, mas de forma totalmente absurda. Aí leva para dentro de casa e junta bens mal adquiridos para pôr em um lugar alto, ou seja, para mostrar aos outros. Quantos estão vivendo? Nós estamos vivendo o momento dos fins, irmãos, e nós temos que agarrar com o Senhor. Aí eu ganho um pouco, então ora mais, busca mais e se alega com isso, e o Senhor vai te dar força. É com o que tu tens, é que tu vai ganhar, mas não bote seu coração nisso. Quando você ganhar, ajude seu irmão, ajude a igreja, ajude o ministério, ajude a obra de Deus, e deixa Deus fazer com que você tenha, mas não é o que você tem que vai te fazer feliz. A tua felicidade está em adorar e buscar e exultar no Deus da nossa salvação, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aqueles que tais coisas faz, vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, porque todos que estão juntos sofrem, filho sofre, família sofre, porque não adianta ter, conquistar, que vale, irmão, que o homem ganhar o mundo inteiro, que vale isso? E perder a sua alma. O que é melhor? O que é melhor? É ter a minha alma, que engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Se eu estou com o espírito alegre em Deus, e a minha alma está engrandecendo ao Senhor, acabou. Qual é a felicidade que você quer mais? A minha felicidade é adorar o Senhor, e Ele, na sua maneira, na sua potente e poderosa mão, no seu controle, na sua visão, porque Ele vê todas as coisas, Ele sabe. Marcônia, é isso aí, te basta. Alegra-te, porque é isso. A tua porção é isso aí. Fica feliz, porque quem muito quer se perde naquilo que muito quer. Mas aquele que é satisfeito com o que Jesus dá, ele é feliz. Não importa se é alguma coisa que para muitos, mas para você, você sabe, foi Deus que me deu. E eu me alegro, porque eu sei que o meu Senhor, Ele cuida de mim, Ele não me deixa faltar nada, Ele não quer que eu tenha, sabe, e venha ter, não, porque Ele sabe que o meu coração está nele. A minha alegria é servir a Ele e dizer, Deus, obrigado por tudo o que eu tenho, porque é Ele que nos dá. Mas muitos querem ajuntar, querem fazer, e é isso que hoje em dia é o que mais acontece. E no versículo 12, aí daquele que edifica a cidade com sangue, a fundamenta com iniquidade. Ou seja, quantos estão aí fazendo para conquistar e montar um império no sangue dos outros, matando, porque são homens maus, situações malignas que estão aí, amado. Não precisa ficar falando aqui, mas vocês sabem, só é vocês ouvirem, pesquisar e ver e dizer, Deus, me fortalece, aviva a minha alma para suportar, porque o que eu quero é te servir e agradar o Senhor, porque o Senhor é aquele que me sustenta, é Ele que nos guarda, aleluia. Aí no versículo 15, aí daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar a vergonha. Quantos irmãos estão fazendo, só querem mesmo é beber, é viver numa bebedeira, é viver numa vida, sabe, devassa, numa vida, sabe, para mostrar as coisas e envergonhar o outro, sendo até mesmo
amigo, porque o verdadeiro amigo não quer ver a vergonha do outro. O verdadeiro amigo não é aquele que quer ver a tua queda, ou fazer de você uma chacota, fazer de você virar uma piada. Não, o verdadeiro amigo se chama Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro amigo, é Ele que nos enche, não com um vinho que embriaga, mas Ele quer nos encher, é com o Espírito Santo de Deus. Embriague-se sim, é com o Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E no versículo 19 diz: e ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quantos estão assim? Quantos irmãos estão vivendo isso? Não dá a glória que é de Deus, mas a dá a ídolos, que dá a pedra, que dá a uma imagem de escultura, que dá a glória que é de Deus, que é devida ao Senhor, ao que não deve. Era assim que eles estavam vivendo. E nós estamos vivendo, irmãos, neste mundo, para sermos a diferença nessa terra, para pregar é a palavra de Deus, vivendo, passando por situações difíceis, porque todos passam, eu passo, e a minha experiência de situações, muitas vezes o Senhor quer que eu conte a minha situação para um irmão que é parte do membro do corpo de Cristo, que está passando, e um fortalece o outro, que nós venhamos, irmãos, como irmão em Cristo, e como igreja unida, ligada, em um só coração, em uma só fé, buscando no Senhor, fortalecendo uns aos outros, em oração, em súplicas, em louvores, e adorando ao Deus da nossa salvação, que se chama Jesus Cristo, o autor da vida, e Ele é o nosso Senhor e Salvador, e Ele vai vir buscar a sua igreja, aquele que faz parte dessa igreja, e se alegra na volta do Senhor. Aplauda o Senhor, glorifique a Deus, e diga: obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Tempos são maus, situações difíceis, mas você é chamado para passar, viver, presenciar, estar junto, mas fazendo o quê? Orando, buscando o que de Deus? Avivamento. Aviva a tua obra em mim, Senhor. Aviva. Quanto mais a gente ora, mais a gente pede, mais a gente clama, e a gente tem que buscar do Senhor e dizer: Senhor, me enche, porque o Senhor é o meu Deus e a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero pedir aos irmãos, fique de pé em nome do Senhor Jesus, para a glória do nome do Pai. Amém? Glória seja dada a Deus. Glória seja dada ao Senhor. Não importa, irmãos, o que aconteça. A vida que nós estamos vendo e presenciando, governo, desgoverno, justiça, enfim, a nossa missão é adorar o Senhor, na alegria, na dor, na tristeza, não importa. Não pare de adorar a Deus, não pare de buscar de Deus, não pare de louvar o Senhor, não pare de dizer: Senhor, enche-me com teu Espírito Santo, porque nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Glória seja dada a Deus. Amém? Quer cantar esse louvor com os irmãos? Cante comigo, igreja.
mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Olha aí. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Aleluia. Senhor Deus, Pai de amor e Pai querido, Pai, louvamos o Teu nome, Senhor Deus, pelo que Tu és, Senhor. Te adoramos, Senhor Deus, pelo que o Senhor é, Pai, um Deus todo-poderoso, Pai. Te adoramos, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que tudo pode, tudo faz. Nada foge, Senhor Deus, do Teu controle, Pai. Nada, Pai. Nada, Senhor Deus, está longe, Deus, da Tua poderosa e potente mão, Pai. Porque o Senhor é um Deus que sabe todas as coisas, Pai. O Senhor está no controle, Deus, de tudo, Pai. E o que nós precisamos, Senhor Deus, é buscar mais de Ti, Pai. E buscar, Senhor Deus, da Tua presença, do Teu Espírito Santo, Pai. Nos aviva, Senhor Deus, nesta caminhada, Pai. Anima, Senhor Deus, Pai, levanta cada um, Pai, a Tua igreja. Que cada um, Senhor Deus, seja fortalecido no Senhor, meu Deus. Porque o Senhor sabe, Senhor Deus, todas as coisas. E o Senhor, meu Deus, é aquele que está no controle. E nada, Senhor Deus, Pai, foge, Pai, do Teu poder e do Teu domínio. Porque é o Senhor que permite, Pai. Porque o Senhor é Deus. Nós só pedimos a Ti, Pai, tem misericórdia das nossas almas. Pai, perdoa, Pai, os nossos erros, as nossas falhas. Perdoa, Pai, porque nós queremos Te adorar e nos alegrar no Senhor, meu Deus. Que o nosso espírito venha se alegrar em Ti, Pai. E que a nossa alma venha Te engrandecer, Pai, a cada dia. Para que a gente possa caminhar por esse tempo, Pai, por esse dia, por essa terra, Pai. Louvando o Teu nome, Te bendizendo, apesar das guerras, apesar das circunstâncias, que nós venhamos Te louvar, Te glorificar e Te exaltar, e dizer que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso tudo, o Senhor é o que nos guarda, o que nos protege, é o Senhor que tem a última palavra, é o Senhor que sabe todas as coisas, Pai. O que eu preciso, o que nós precisamos, o Senhor sabe. Ó Deus, nos dá, meu Deus, sabedoria, discernimento da Tua palavra, Deus. Nos ensina, Senhor Deus, a fazer a Tua obra. Nos ensina, Senhor Deus, a amar com Teu amor, meu Pai. A fazer aquilo que o Senhor assim quer que nós façamos. Pregar a Tua palavra, Deus. A palavra, o evangelho da salvação, Pai, enquanto ainda há tempo, Senhor, nesse tempo dos fins, levanta homens, mulheres, jovens, cheio do Teu Espírito Santo, para fazer a Tua vontade e a Tua obra, Pai. Meu Deus,
Nós te pedimos, Senhor, Deus, nos fortalece, Pai. Anima, Pai. Aquele que estava, Senhor Deus, triste, Pai, querendo parar, Pai. Levanta, Pai, com a tua destra. Nos dá força, Pai, é o que nós te pedimos. Te agradecemos pela tua palavra, Pai. Ó Deus, os tempos são difíceis, Pai. As coisas que estão aí, meu Deus. Mas nós, Pai, fazemos menção do Senhor. Nós olhamos para Ti, Pai. Senhor Deus, que a gente venha, Pai, olhar mais e buscar mais do Senhor para fazer a Tua vontade. E no meio da tristeza, da dor, do sofrimento, da guerra, Pai, a nossa paz é o Senhor, porque o Senhor tem a paz que o mundo não pode dar, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, te pedimos, Senhor, nos dá mais sabedoria da Tua palavra, Santo Deus. Fortalece meus irmãos e irmãs, Pai. Que cada um aqui, Pai, entenda que está no meio, tem que ser, meu Pai, aquele homem que prega, aquela mulher que vive, Pai, a Tua palavra, Pai, como exemplo de vida de um homem e mulher de Deus, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. A minha alma se alegra em Ti, Pai. Ó Deus, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o nosso Salvador Jesus, Pai. Senhor, que cada um aqui, Pai, entenda, Pai, que tem um chamado, e o chamado é pregar o Evangelho. Aquele que ainda não deu um passo, Senhor Deus, te aceitando, Pai, que hoje, Pai, seja tocado por Teu Espírito Santo, e que ele entenda, Pai, e que venha, Pai, buscar, Pai, que venha, Senhor Deus, falar com o pastor, Pai, e dizer: eu quero entregar a minha vida nas mãos do autor da vida. Chega, eu não quero viver da mesma maneira, não, eu quero servir ao Senhor, eu quero estar com o Senhor, porque eu sei que Ele tem a vida eterna, e é para lá que eu quero ir, é para estar com o Senhor e adorar o Senhor na beleza da Sua santidade. Obrigado, Jesus, por tudo. É o que nós oramos, Pai, e nós te agradecemos, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém, Pai.